Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, saindo Jesus dos confins de Tiro, dirigiu-se por Sidônia ao mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-lhe então um surdo-mudo e suplicavam-lhe que lhe impusesse a mão. Tomando-o à parte de entre a multidão, meteu-lhe Jesus os dedos nos ouvidos e tocou-lhe a língua com a sua saliva. Depois, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Éfeta, que quer dizer, abre-te. Imediatamente se lhe abriram os ouvidos e se lhe soltou a prisão da língua, falando normalmente. Ordenou-lhes Jesus que não o dissessem a ninguém. Porém, quanto mais ele o recomendava, mais eles o publicavam. E todos pasmavam cada vez mais, exclamando: Este sim fez bem todas as coisas, fez os surdos ouvir e os mudos falar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta ordem que nosso Senhor Jesus Cristo deu às enfermidades, à surdez e ao mutismo deste enfermo curado hoje, éfeta, que significa abre-te. Este poder e esta ordem foram entregues nas mãos da igreja, que pronunciou sobre nós, que foi tal ordem, tal imperativo, éfeta, abre-te, foi pronunciado sobre todos e sobre cada um de nós por ocasião do nosso batismo. Uma vez que no batismo é Cristo quem batiza, no batismo é Cristo quem batiza. Então ele também disse sobre nós, filhos surdos e mudos de Adão, filhos surdos e mudos de Adão, no dia do nosso batismo, pronunciou estas mesmas palavras, para que então, desde aquele instante maravilhoso, os nossos lábios pudessem se abrir para a oração, para o louvor, para a adoração, para a súplica. Mas depois, infelizmente, por desgraça, o tumulto do mundo nos ensurdeceu de novo. O mundo nos distraiu, o ruído das paixões, não caladas pela mortificação, diminuiu a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Nossas excessivas ocupações terrenas, tratadas como a máxima, como a suprema prioridade, desculpem a redundância, nossas excessivas ocupações e o interesse pelos acontecimentos do mundo nos tornaram incapazes de uma oração profunda e sincera. Não falávamos mais com Deus, não ouvíamos mais a Deus. Nossos ouvidos estavam tão somente interessados no ruído do mundo. Do lado de fora, e nos apelos insaciáveis
de nossas paixões do lado de dentro. Nosso Senhor sabe que, no nosso caso, não basta uma única vez pronunciar sobre nós o Éfetá, o abre-te, porque também nós, em algum grau, necessitamos mais uma vez de que Ele nos cure da nossa surdez e do nosso mutismo. Ainda continuamos, de alguma forma, de algum modo, surdos para Deus e mudos para publicar sua glória e suas maravilhas. Ele deve abrir os nossos ouvidos e abri-los à sua voz, para que nos tornemos mais atentos, para que nos tornemos mais sensíveis aos seus constantes chamados que passam sem ser percebidos. Diz o profeta: o Senhor chama aos meus ouvidos para que eu ouça como aquele que ouve o Mestre. E acrescenta o profeta: eu não o contradigo, não me retiro para trás. Profeta Isaías, capítulo 50, versos 4 e 5. Peçamos então, meus caros, a graça de que nossos lábios estejam sempre abertos para louvar o Senhor, para invocar a sua misericórdia, para pedir diariamente o perdão necessário para as nossas incontáveis faltas e culpas, acusando-as com sinceridade e arrependimento. Os homens do tempo de Jesus, quando viram a obra operada por Ele hoje, se admiraram, dizendo: fez bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar, como acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Ele sempre faz bem todas as coisas. Fez de modo perfeito a cura do mutismo e da surdez herdados de Adão. Quando chegou a nossa vez, Ele não falhou. Quando chegou a nossa vez, também Ele fez bem todas as coisas e dispôs tudo de modo excelente para a nossa santificação, preparou-nos todas as graças necessárias, não apenas numa medida suficiente, mas até superabundante. Infelizmente, nem sempre correspondemos, é de lamentar. Muitas vezes o orgulho e o egoísmo e as nossas paixões não domadas converteram em mal o que o Senhor destinou para o nosso bem. Quanta coisa dada a Deus, que nos foi concedida por Deus como graça, de repente transformadas em mal, por causa do abuso, por causa do nosso excessivo orgulho, da nossa vaidade. Se tivéssemos aceitado com amor e resignação as dificuldades, as provas, as contrariedades que Deus permitiu para nos exercitarmos na virtude, teríamos feito grandes progressos, porque aqui não estou falando propriamente com iniciantes. Vocês sabem muito bem que o bem e as virtudes só amadurecem e se confirmam pelas dificuldades.
Me desculpe esta religião moderna que mais parece um aniversário de criança de 3 anos de idade. Me desculpe a religião moderna, onde a situação espiritual dos fiéis não é diferente daquela de convidados para uma festa de criança de 3 anos de idade. Mas todos nós sabemos que qualquer virtude, qualquer bem, só se confirmam na alma, só lançam raízes pela dificuldade, pela prova, pela prova. Ao contrário, somos pessoas normalmente impacientes e com nossos resmungos e lamentações, só acumulamos faltas e infidelidades, quando deveríamos acolher como graça rematada da parte de Deus estas coisas que nos mortificam, e nos mortificam, confirmam em nós, consolidam em nós a virtude e o bem, quisemos fugir delas. E por isso, infelizmente, não obstante o tempo passe, os anos se sucedam, continuamos como que crianças, como merecedores da censura que o apóstolo faz aos Gálatas, dizendo: eu quis dar a vós alimento sólido, mas como sois crianças, só pude vos dar leite. Leite. Temos necessidade de corresponder melhor à graça, meus caros, de ter o ouvido interior mais apurado, a fim de nos apercebermos de todos os convites para o bem que o Senhor continuamente nos dirige através das várias circunstâncias da vida. Sobretudo quando Deus resolve falar sem a linguagem dos sons, dos signos sonoros, mas pelos acontecimentos, que nem sempre são luminosos, nem sempre são fáceis, mas que são uma oportunidade única de nos confirmarmos no bem e na virtude. E eu repito isso, meu irmão, você não vai ficar bom, você não vai ficar virtuoso, ninguém aqui ficará bom ou virtuoso, a não ser que decida assumir as dificuldades. Sobretudo nós que de certo modo ainda continuamos menos filhos da igreja e mais filhos do nosso tempo, menos filhos da igreja e mais filhos do nosso tempo, e que por isso nos tornamos pessoas com uma habilidade inacreditável de escapar de qualquer dificuldade para estar sempre numa boa, como fazem os pagãos do mundo aí fora. Sempre numa boa, sempre numa boa, nada de dificuldade, nada de aperto. Não é de admirar que a nossa vida cristã seja um verniz, uma tinta, uma casquinha. E aqui não se trata, portanto, de recobrar aquela capacidade maravilhosa que nos foi dada de ouvir e de falar com Deus, quando pela primeira vez nosso Senhor Jesus Cristo, pelo ministério da igreja, pronunciou sobre nós no batismo o imperativo Éfeta, abre-te. Abre-te para ouvir a Deus, abre-te para falar com Deus. Se trata exatamente, filhos, de recuperarmos esta capacidade. Ela não pode faltar, sobretudo porque, no nosso caso, a voz ordinária, a voz normal de Deus,
vem na forma dos acontecimentos, vem envolta na sombra, na nuvem escura, quiçá na tempestade dos acontecimentos, que nossa tendência humana normalmente despreza, não quer aceitar, porque nem sempre aquilo que Deus fala é propriamente aquilo que queremos ouvir. No entanto, sem a devida audição a esta voz de Deus, não teremos como permanecer no caminho certo, naquele caminho cujo fim é o céu, é a vida eterna. Se não ouvirmos o Senhor, nos perderemos. Aliás, como aconteceu com muita gente, que cansando rapidamente de ouvir a Deus, preferiu escutar a si mesmo. Se perdeu, se corrompeu. Está indo, é verdade, vai longe na vida, não para o céu. Para o céu não. Então guardemos bem estas instruções, lembremos que graça e que privilégio nos foi concedido pelo Senhor, que nos amando de algum modo mais do que a outros, quis pessoalmente se encarregar de nós, que quis nos fazer particularmente capazes de ouvi-lo para segui-lo. Ele que disse: quem me segue não anda em trevas, mas tem a luz da vida. Quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Guardem bem estas instruções e agradeçamos ao Senhor a sua infinita paciência. Nós que mais uma vez nos mostramos indignos da confiança que Ele depositou em nós, porque com facilidade voltamos à surdez e ao mutismo, não ouvindo a Deus mais, não ouvindo a Deus e não falando com Ele, fica fácil ouvir-se a si mesmo. E ouvir a si mesmo não é outra coisa a não ser ouvir o insaciável clamor das paixões, que não cessa nunca, que não para nunca. Que o bom Deus, na sua infinita misericórdia, nos conceda ainda tempo e as condições necessárias para o exercício destas virtudes, de ouvi-lo e de falar com Ele. Que a piedade, portanto, o dom da piedade, nos conduza de novo a Deus, de modo para que assim, ouvindo o Senhor, não nos deixemos enganar, não sejamos iludidos, mas, segundo o que prometemos no nosso batismo, mantenhamos firme o passo naquele caminho cujo fim é a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.